como manter a rotina do bebê na volta ao trabalho. Se você vai voltar ao trabalho, tá angustiada de saber e entender como que o seu bebê vai manter as conquistas, manter a boa rotina que você conseguiu consolidar ao longo desse tempo, fica comigo aqui até o final que você vai descobrir passo a passo. Meu nome é Mayara Murdock, eu sou consultora do sono infantil, especialista no sono dos bebês. Então vamos lá descobrir o passo a passo para você entender como você vai manter a rotina, tá? Se você precisa trabalhar fora, né? Se a sua licença maternidade está acabando, você precisa trabalhar, se deslocar do ambiente do seu lar para o trabalho, ou mesmo em casa, você precisa fazer o home office, ou mesmo trabalhar na própria casa. Então, vamos entender como melhorar, tá? Ou manter a rotina desse bebê sem a sua presença. Então, assim, o primeiro ponto que nós temos que entender é atender aos 4 pilares básicos do sono infantil, né? Que pontos são esses? Que pilares são esses? Rotina, ambiente de sono desse bebê, autonomia e emocional. Nós vamos discorrer, falar um pouquinho aqui sobre cada um e você vai entender como vai alinhar todos esses pilares para ensinar a pessoa que vai ficar com o seu bebê e você conseguir também se programar com antecedência e tempo hábil. Então vamos lá. O primeiro passo é você atender e compreender ali a rotina de alimentação do seu bebê. Então, a rotina alimentar o primeiro entendimento que nós temos que ter, né, é que se for possível para você, se for viável na sua realidade, mantenha o aleitamento materno, né? Se o bebê é menor de 6 meses e você vai precisar, né, se deslocar para o seu trabalho, se você vai ficar ausente e o seu bebê ele for menor do que 6 meses, tentar manter o aleitamento materno exclusivo, tá? Seja por ordenha, né? E se não for possível você manter o aleitamento materno e exclusivo, você vai manter ali a fórmula, o oferecimento de fórmula, né? Então, que esteja bem claro, assim, se for possível para você, se é viável, então faça isso. Se for possível você ordem. Se o bebê já faz o uso de fórmula, ok, já deixa tudo esquematizado para ele se manter com esse hábito até os 6 meses de idade. Então, a introdução alimentar, né, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, introdução, né, aos alimentos, introdução à exposição desse bebê aos alimentos sólidos é feita a partir dos 6 meses, tá? Então, se você precisou voltar ao seu trabalho, se você precisou voltar a trabalhar, né, é bom você saber que você tem o direito por lei, né, as lactantes têm o direito por lei, né, de ter 2 intervalos de 30 minutos cada para amamentar os seus bebês, tá? E esse intervalo de 30 minutos, esses 2 intervalos de 30 minutos, eles não interferem, né, no intervalo legal que essa mãe tem para a alimentação dela própria ou descanso, se for o caso do trabalho dela. Então, fora o período de almoço, de alimentação, de lanche que ela tem direito legal de ter esses 30 minutos divididos em 2 períodos. 30 minutos, 2 períodos de 30 minutos cada, tá? E esse período, né, é considerado, sim, de efetivo trabalho, é considerado no tempo total de efetivo trabalho e é considerado um descanso especial para as lactantes até os 6 meses de vida desse bebê. É claro que você pode fazer uma negociação com o empregador talvez, se for mais viável para você, ou chegar 1 hora, junta esses 2 períodos de 30 minutos, chega 1 hora, né, depois do seu horário habitual, ou você pode sair do trabalho 1 hora com antecedência, e aí você
esquematiza isso com o seu empregador, se for viável para você, ou você se vale aí desses 30 minutos, desses 2 períodos de 30 minutos, tá? Então, você pode levar o bebezinho para mamar nesses 30 minutos, nesses 2 períodos, ou fazer essas negociações aí que eu falei para você, tá? A vantagem disso é manter o aleitamento materno o máximo possível, né? Quando você precisa se deslocar, quando você precisa ir trabalhar e o bebê, por exemplo, só vai fazer 2 períodos de mamadas ali com você, isso já deixou de ser amamentação exclusiva, você já deixou de fazer a livre demanda. Porém, quanto mais você conseguir proporcionar isso para o seu bebê, melhor vai ser, tá? Essa é a grande vantagem. E uma desvantagem é o deslocamento que esse bebê precisa fazer para ir até você, né? O trânsito, isso tudo é um transtorno, né? Às vezes não é tão perto assim de casa e muitas vezes o empregador ele se incomoda, né, com essa situação por motivos óbvios, né, objetivos, na verdade, de que a mãe ela vai parar, né, de trabalhar, ela vai interromper o seu trabalho, vai sair, amamentar e depois voltar, né, então aquele período laboral vai ser interrompido, então isso pode sim incomodar o empregador e para a mãe acaba sendo um incômodo também ver aquela situação que não tá tão legal ali no seu local de trabalho. Então é bom colocar na balança tudo isso e o máximo que a gente puder oferecer o leite materno para o bebê, a gente sabe que melhor será, né? Como nós sabemos, o leite materno é o alimento mais completo, o melhor alimento do mundo. Então, você tem a questão da ordenha também, mesmo que esse bebê vá até o seu local de trabalho, existe a ordenha que você pode fazer em casa. E a ordenha, ela, algumas vezes, sim, ela pode ser difícil. É um processo que é gradual, né? Você não vai voltar a trabalhar daqui a 2 dias e começar a fazer ordenha. Então, você pode armazenar com antecedência, né? Gradualmente. E a gente sabe que uma ordenha, ela pode ser difícil, pode demorar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E a ordenha é prática e paciência, né? Quanto mais você ordenhar, quanto mais você extrair o leite, mais produção você vai ter. Então, a gente sabe que os hormônios do estresse, eles inibem muito a produção de leite. Então, é bom, assim, mantenha sempre a calma, a tranquilidade, os momentos de ordenha, vá para um lugar tranquilo, se acalme, tenha paciência e continue praticando. Vai tirando leite, armazenando aos poucos e procurando sempre ficar relaxada nesse período de ordenha, né? Então, o leite materno, sim, é um alimento mais completo que tem para os nossos bebês e a fonte principal de alimentação desses bebês até 1 ano de idade. Eu me explico, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o bebê ele faça uso exclusivo do leite materno até os 6 meses de idade. A partir de 6 meses, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a introdução aos alimentos sólidos, sendo que até 1 ano de idade a fonte principal de alimentação do bebê é o leite materno, mesmo que ele já esteja fazendo uso de alguns sólidos, sendo introduzido a apresentação, o conhecimento dos alimentos a partir ali dos 6 meses. Tá? Então, a vantagem disso é você manter esse aleitamento materno, né? E se você for ordenhar o leite materno, a desvantagem é que você vai ter que procurar um meio para oferecer esse leite materno, seja na colherzinha, ou seja no copinho, ou na mamadeira, né? E aí, quando você vai oferecer, já deixou de ser a livre demanda, tá? E aí, o que é melhor? O que seria melhor para o bebê? A ordenha manual ou a ordenha automática? E aí fica a cargo da mãe, né? Algumas preferem fazer a ordenha manual, outras preferem fazer a ordenha automática. Então, a mãe decide aí o que seria melhor para ela.
tá? Como é que funciona o armazenamento desse leite materno, caso você venha ordenhar? A Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde recomendam que o leite materno, depois de extraído, ele deve ficar até 12 horas na geladeira, tá? Até 12 horas na geladeira e até 15 dias se for congelado, né? Então, se você for manter esse leite ordenhado na geladeira, ele tem uma duração, a durabilidade aí de até 12 horas para se manter ali e próprio para consumo. E se for congelado, até 15 dias aí no congelador, tá? É importante armazenar em recipiente de vidro, tá? Existem sim recipientes de vidros próprios para armazenamento de leite materno ou sacos plásticos próprios também para armazenamento de leite materno. Você pode armazenar em outros recipientes de vidro também, desde que sejam esterilizados e identificados, né? Você pode comprar esses recipientes em lojas próprias, na internet, ou bancos de leite também oferecem, tá? E você pode sim botar uma coleta de leite no mesmo recipiente, né? Mais de uma coleta de leite no mesmo recipiente. Então eu ordenhei hoje e o recipiente ele não completou. Amanhã eu vou ordenhar novamente, ou então daqui 2 dias eu vou ordenhar novamente e eu vou completar esse recipiente. Você pode sim colocar mais de uma ordenha no mesmo recipiente, desde que você conte a data da primeira ordenha. Então, se você for deixar dentro do congelador, você vai colocar a data dessa primeira ordenha, mesmo que você tenha completado alguns dias depois com outra coleta, tá? É bom atentar para esses detalhes. O descongelamento, né, do leite materno ocorre em banho-maria, né, com fogo desligado. Então, você esquenta ali a água, deixa ferver, depois desliga o fogo, coloca aquele leite congelado em banho-maria e espera descongelar. Pode ser descongelado também dentro da geladeira, tá bom? E é óbvio que essas instruções são para o leite materno. Claro que existem também as fórmulas, né, o uso da fórmula, e elas devem ser oferecidas para os bebês que fazem uso dela em quantidades adequadas segundo a instrução aí, a recomendação do pediatra. Então, a quantidade de ml, as horas adequadas, você vai alinhar tudo isso com o pediatra e oferecer para o seu bebê segundo a recomendação, ok? E o segundo passo que nós vamos observar na volta ao trabalho, que nós vamos observar na rotina do bebê, é a rotina das sonecas, né? Nós falamos um pouquinho sobre a rotina da alimentação, agora a rotina, segundo passo, rotina das sonecas. Como que devem ser as sonecas, como que nós vamos manter a rotina das sonecas quando nós retornarmos ao trabalho, como que a pessoa que vai ficar aí com o bebê vai agir. É bom você instruir a pessoa que ela faça um bom ritual em todas as sonecas. Em todas as sonecas é necessário fazer um bom ritual. Que ritual que funciona? Qual é o ritual bom? Qual é o ritual que vai favorecer o seu bebê? É o ritual que funciona para ele. Tá? Você já descobriu durante esse período que você ficou em casa que existe um ritual que funciona para o seu bebê, um período que funciona. Mesmo que o ritual ele seja rápido das sonecas, é bom que ele exista, tá? Seja você fechar uma cortina, ligar o ruído branco, você vai amamentar talvez, vai cantar uma musiquinha, uma coisa rápida. A soneca é um ritual mais rápido, mas é bom que tenha esse ritual, um bom ritual em todas elas e um ambiente favorável a essa soneca, tá? É bom você orientar também a quantidade de sonecas que o seu bebê está fazendo naquele momento, né? Naquele período que você está voltando, retornando ao trabalho. Oriente a pessoa que vai ficar com o seu bebê a quantidade de sonecas que ele está fazendo, né?
Por quê? Para esse bebê ele nunca entrar em efeito vulcânico ali no fim do dia. Então, se a pessoa que vai ficar com o seu bebê não vai atender às necessidades, quantidade de soneca que ele precisa, possivelmente esse bebê pode entrar em efeito vulcânico, que é tudo que a gente não quer, tudo que a gente não precisa aí para um bebê que já vai ficar sem a mãe, é entrar no efeito vulcânico aí no fim do dia. Conheça, assim, o padrão de sono do seu bebê, conheça o padrão dele. Então, os bebês que eles têm uma boa rotina de sono já consolidada, eles desenvolvem um padrão. Obviamente que nós já vimos que essas sonecas sempre no mesmo horário, nem sempre é assim, porque a duração de uma soneca, ela varia. Nem sempre o bebê ele faz a mesma duração de soneca. Então, a próxima soneca tende a ser um pouco um pouco antes do previsto, um pouco depois, mas existe um padrão, naquele bebê. Geralmente meu bebê ele dorme 2 horas depois que ele acordou do sono noturno, 2 horas depois ele já tá com sono, faz a soneca, então ele desenvolveu um padrão. Então você pode falar esse padrão para a pessoa que vai ficar com esse bebê e ela já vai ficar um pouco melhor situada. Então, o melhor cenário que pode existir é você ensinar essa pessoa a reconhecer os sinais de sono do bebê, Eu sei que para a mãe é bem mais fácil, porque a gente conhece melhor os nossos filhos, mas se você conseguir instruir a pessoa a respeito dos sinais de sono desse bebê, melhor ainda. Então, o bebê emitiu sinais de que está com sono, de que está cansado. Então, você vai oferecer o melhor ambiente, um ambiente propício, com um ritual adequado, para ele conseguir dormir, tá? Orientar também essa pessoa sobre o início do sono noturno, como que vai ser o início do sono noturno desse bebê, como que funciona o ritual desse bebê, quanto tempo dura o ritual desse neném, e para esse bebê ele não perder aí o pico de melatonina, não perder o horário que ele deve estar dormindo, para ele não perder o pico de melatonina. Então, vale qualquer coisa, vale tudo para esse bebê ele não entrar em efeito vulcânico, para esse bebê não iniciar o sono noturno estressado. Então, garanta o ritual noturno, garanta aí que ele faça as sonequinhas adequadas durante o dia, para ele iniciar o sono noturno com tranquilidade, sem aí entrar no efeito vulcânico. Terceiro passo para esse bebê ficar bem sem você durante o seu período de trabalho é você garantir a autonomia de sono desse bebê, As associações que podem complicar aí nesse retorno ao trabalho é esse bebê ter associação de colo e de dormir mamando no peito, Porque por motivos óbvios você não estará em casa para dar o peito para ele conseguir adormecer, nem dar o colo para ele conseguir adormecer. Então, tente retirar as associações num período hábil, Se você vai retornar daqui uma semana para o trabalho, você não vai iniciar 3 dias antes, 4 dias antes a retirada de associação, porque nós bem sabemos que a retirada de uma associação é algo que leva tempo, não existe aquele senso de imediatismo, senso de urgência em retirada de associação. Por quê? Porque o bebê demorou tanto tempo, ele levou tanto tempo dormindo daquela forma. Então, às vezes, ele ficou 6 meses dormindo de determinada forma. Então, não é possível que em uma semana, em 3 dias, esse bebê acabe com essa associação. Então, requer paciência e prática e insistência, consistência também no que você está fazendo. Então, retire as associações com tempo hábil, com tranquilidade. Você não vai estar por perto para dar colo, nem dar peito para esse bebê. É claro que se você bruscamente, dava essa associação para esse bebê conseguir dormir e não dá mais de uma hora para outra, ele vai acostumar, sim. Mas pode ser que ele passe ali vários dias com muito estresse, com muito choro, ele vai acostumar. Mas é bem melhor você tirar gradativamente, fazer esse processo gradual, sem que esse bebê ele sofra chorando, se estresse, fique aí com muita adrenalina nesse período de
para ele acostumar sem você, de adaptação, tá? Melhor fazer com antecedência e gradualmente. Quinto passo para quando você for voltar ao trabalho, para você atentar, para garantir que a rotina desse bebê se mantenha, é você perceber aí as questões de luz, temperatura, ruído e ritual, né, no sono desse bebê, nas sonecas desse bebê. Com relação à luz, nós bem sabemos que os bebês eles dormem melhor quando eles estão com luzes baixas, mais aconchegados, um ambiente mais favorável e propenso ao sono, bem parecido com o ambiente que o adulto dorme. Você, por exemplo, com certeza não gosta de dormir na claridade, com luzes acesas, com janelas abertas. Então, procure colocar um ambiente parecido com esse para o seu bebezinho dormir. Fecha as cortinas, deixa o ambiente mais escurinho, com tranquilidade. Perceba a temperatura. Um dos motivos, assim, grandes motivos que os bebês acordam muito é porque estão com muito calor ou com muito frio. Então, perceba a temperatura do ambiente, coloque roupas adequadas para esse bebê conseguir dormir com tranquilidade. A gente sabe que roupas frescas, melhoram muito o sono do bebê, né? Fazem o bebê ficar mais tranquilo com relação ao sono e aos incômodos. Investir num ruído branco, né? O ruído branco é esse som que opera na mesma frequência e não deixa o bebê sentir, né, ambientes externos, barulhos externos. Ele não percebe os barulhos, ele não escuta aqueles barulhos que vêm aí do dia a dia da casa, né? E esse bebê consegue dormir com mais tranquilidade. Então, invista num ruído branco para ele conseguir dormir melhor, tá? O ritual bom é aquele ritual que funciona, aquele ritual que ele é eficaz para o seu bebê. Não adianta falar que você vai fazer um ritual assim, assim, assado, sendo que o seu bebê ele se estressa com esse assim, assim, assado. Então, às vezes eu falo, faz uma massagem no bebê e o bebê não gosta de massagem, ou então, antes do sono noturno, dá um banho no bebê e o bebê fica estressado ou muito agitado com o sono, com o banho e não consegue se acalmar. Então, o ritual bom é aquele que funciona para o seu bebê. O ideal é que os bebês eles estejam dormindo entre 19 e 20 horas, para quando chegar o pico da melatonina, ele já está dormindo, tá? Então, invista aí nesse horário, entre 19 e 20 horas, seria o ideal, né? Nem sempre é possível, mas invista aí, tente investir no horário entre 19 e 20 horas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho agora o que acontece quando os bebês, mais ou menos nesse período de volta aí ao trabalho da mamãe, o que está acontecendo com esse bebê. Esse bebê, geralmente, ele está passando por um período chamado angústia da separação. Angústia da separação. A angústia da separação, ela acontece aí entre 8 meses e 10 meses do bebê, né? A gente fala que aí é o salto dos 9 meses, mas esse período acontece entre 8 e 10 meses desse bebê. A partir ali dos 6 meses, né, de vida do bebê, ele começa a ter uma ideia de separação, né? Porque assim, para o bebê que tem uma idade, né, antes de 6 meses, quando a mãe estava presente, ele estava ok, estava feliz, né? A mãe saía ali do campo de visão desse bebê, ela simplesmente deixava de existir, estava tudo bem, e esse bebê ficava tranquilo. Ele não sentia a falta, né? Ele não tinha esse senso de falta, de separação. Então, a partir dos 6 meses, ele começa a ter a noção de distância e começa a ter uma noção de separação. Ele começa a entender mais ou menos o que significa isso. Então, o que acontece no salto, que nós chamamos de 9 meses, mas acontece entre 8 e 10 meses, é que o bebê ele passa a lembrar que você não está mais no campo de visão dele, né? É como se estivesse faltando uma parte desse bebê, né? Para ele é muito sofrido, sim. O bebê ele chora, o bebê ele se incomoda, ele sofre muito. É muito ruim para o bebê, sim. Então ele pode
nesse período da angústia da separação, ele pode voltar a despertar. Às vezes era um bebê que já estava dormindo a noite toda, ele passa a despertar, ele começa a ter acessos de choro, ele começa a ficar muito angustiado na madrugada, só quer a mãe. Chama pela mãe na madrugada, fica desesperado, né? E é a fase principal aí que eles recusam estar com o pai, porque pro bebê só serve se tiver com a mãe, só quer o colo da mãe, só a mãe que consola esse bebê, né? É uma fase um pouco difícil. Então, o que a gente vai fazer nesse período da angústia da separação, né? Se você tiver a escolha de voltar ao trabalho depois de 1 ano de idade do seu bebê, ok. Ah, Mera, mas isso é impossível para mim na minha realidade. Ok também. Se você tiver como escolher voltar depois de 1 ano, é recomendável que você volte depois que passar essa fase da angústia da separação, né? E o bebê não estiver sofrendo tanto com isso. Se não for possível você retornar ao trabalho só depois de 1 ano, que a gente sabe que muitas e muitas vezes não é possível mesmo, e você precisar retornar ao trabalho, se ausentar às vezes bem nesse período, abuse ali do seu tempo de qualidade com esse bebê, dê muito colo, dê carinho, dê atenção, supra as necessidades emocionais desse bebê, porque nós bem sabemos que isso afeta assim a vida desse bebê, afeta a rotina desse bebê, essa falta emocional que os bebês têm. Então, durante esse período, explore bastante o tempo de qualidade com seu bebê, dê bastante carinho, bastante beijo, bastante abraço, bastante colo. Não deixe o seu bebê chorando, tá? Não abandone o seu bebê nesse período que ele estiver chorando, precisando de você. Então, acolha esse bebê, dê segurança a ele, a segurança de que ele precisa, tá? É um período difícil porque, assim, a gente precisa fazer outras atividades, né? Então, o bebê ele só quer ficar no colo, só quer atenção. É um período que não é muito fácil para a mãe. Então, procure manter a calma, respire fundo. Os bebês, eles têm neurônios espelho, né, que eles basicamente replicam a sua atitude. Então, se você está nervosa, esse bebê tende a ficar nervoso. Se você está agitada, ele tende a ficar agitado. Então, se você procurar manter a calma e dar aquela segurança que o bebê precisa, ele tende a passar por essa fase com mais tranquilidade, tá? Outra dica que eu posso te dar é você, antes de passar por essa fase, tentar brincar de esconde-esconde com esse bebê para você ir acostumando, familiarizando esse bebê com a sua ausência. Então você brinca ali de esconde-esconde, vai dando uns passinhos para trás, se esconde ali atrás da porta, depois da porta, atrás da porta, depois retorna, aparece de novo para esse bebê, que ele vai ficar sempre naquela expectativa de você aparecer, que você pode sumir, mas que depois de um tempo você pode aparecer novamente. Então vai brincando com ele, pode apostar também em objetos de transição, né? De repente você começar a apresentar uma naninha para esse bebê, um objeto ali que vai substituir em parte a sua ausência. Apresenta uma naninha na hora de amamentar, coloca aquela naninha no rostinho do bebê, na hora dele dormir, ele pode ali tentar adormecer um pouco a naninha, depois você retira a naninha. Né, objetos no berço eu recomendo só depois de 1 ano de idade, mas até ele adormecer e ele está sob supervisão de um adulto, ok, depois você retira e deixa esse bebê dormir só para ele ter um pouquinho mais de conforto e passar por essa fase sem grandes estresses. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela confiança e até a próxima.